Oi, gente, programa Tudo Azul USA. Hoje nós estamos aqui no Tudo Azul Móvel, com o objetivo de sempre de contar histórias de brasileiros nos Estados Unidos da América. Eu estou com a doutora Cíntia Ciriaco. Cíntia, obrigado, prazer tê-la aqui, e eu estou realmente entusiasmado com a sua história. Seja Obrigada, muito senhor. bem-vinda Obrigada. ao Tudo Azul. Obrigada. Você. Olha, a gente sabe de várias histórias. O brasileiro tem histórias lindas por aqui. É a história da. Quero começar, Cíntia, lá atrás, Com certeza. antes de ter na frente do seu nome a doutora, né? Eu quero saber como que foi esse sonho de vir para os Estados Unidos, porque, segundo você me relatou, você vem de uma família, uma base muito legal e que você sempre respeitou e admirou. Como foi deixar tudo para trás para vir para cá realizar o seu sonho? Qual era o seu sonho naquela época? 1991, não é isso? 1991. Então, a Cintia era uma menina de 18 anos, né? Do segundo grau no Brasil, e eu tinha vindo para cá com mais ou menos 16, 17 anos para ir para Disney, meus pais tinham me mandado. E me encantei. Aí eu cheguei no Brasil e falei, não, realmente eu quero voltar e quero vir para os Estados Unidos. Aí, sendo assim, voltei com 18 anos, cheguei aqui e peguei o visto estudante, né, e comecei a fazer como todo turista fazia, né, comecei a matricular na escola, aprender o inglês, e no início fiquei muito decepcionada. Quando eu cheguei em Miami, eu falei, meu Deus, isso aqui não é para mim, eu não vou aprender inglês. E todo mundo habla espanhol, e eu olhava assim, não, eu não falo espanhol. Muito petulante, né? Eu falava, não, é a única maneira que eu vou conseguir superar e aprender o inglês, né? É falar para eles que eu não falo português e não falo espanhol. E sendo assim, foi o que eu fiz realmente. E aí comecei, como me matriculei nas escolas, naquela época a gente tinha um estudante, a gente estudava 25 horas, era mais fácil aqui, quase todas as escolas ofereciam, né, o idioma como segunda língua, né, a gente chegava aqui, a gente já conseguia tirar o Social Security, né, que hoje Já era fizeram a carteira de motorista era indefinida, você tirava a carteira de motorista, não tinha essa de 6 meses, você tirava, estudava indefinido, né, e o social. E aí eu comecei a estudar, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que me manter, porque depender só do dinheiro do Brasil, dos pais, coisas assim, não tem como, né? Aí eu comecei agora a fazer tudo que nem um turista faz também. Comecei a limpar a casa, fazer babá, trabalhei na construção, trabalhei de, tipo assim, às vezes vinham os turistas, eu levava eles para Orlando, levava para fazer shoppings. Naquela época a gente tinha lá em Miami, era o Sawgrass Você Mall, foi, inclusive, turístico. guia turístico. Eu tinha o Sawgrass Mall, que era o Mall do Jacaré. Então todo brasileiro vinha e tinha que passar pelo Mall do Jacaré para fazer compras. E aí foi assim, uma coisa foi levando a outra e Olha, é engraçado isso que você está falando, principalmente o que você resolveu fazer para aprender o inglês. Uma região onde só tinha a grande maioria brasileiros, né, a da sua convivência, hispanos. Aliás, isso acontece muito em Massachusetts. Algumas cidades, você pega Boston e a grande Boston, realmente você só convive com brasileiros. Nessa época, Cíntia, a gente deve ter te achado meio metida, como se dizia antigamente, meio prepotente, né? Mas se você não toma essa posição radical, você não teria não é. conseguido seus objetivos. Hein? Mas como filha, eles compravam naquela época, a gente tinha para dar um talo. E aí, na época, era o tal de comprar o micro-ondas, comprar as máquinas fotográficas, que elas não sei quanto megapixels, aquelas máquinas, né? E aí eu falava pra mãe, não, nós vamos comprar minha filha, eu ia no Brandmark, na loja aquela grande para comprar, mas como, pelo menos, deixa eles falar espanhol para entender. Eu falei, não, mãe, não vou falar inglês comigo. E assim foi, né? E a gente passa por tudo que tem. Fiquei doente também. Nessa época, eu estudei, quando eu estava na época que eu já tinha aprendido inglês, que eu já comecei daí a fazer a universidade, comecei a fazer o college, né? A college foi, tipo assim, para mim foi um grande desafio.
eu não entendia o que eles falavam. E aí Mesmo já com esse eu estava num relacionamento na época, né? E aí, e essa pessoa também ia comigo, mas ao mesmo tempo não me ajudava muito. Então eu ia para lá, eu saía de lá chorando. Eu falei, nunca vou conseguir fazer uma faculdade aqui, porque eu não entendia o que eles falavam. Até que eu consegui me matricular, consegui fazer todos os requisitos, se preparava. Aí nesse meio tempo eu fiquei muito doente. Me deu, tipo assim, aquela coisa da falta da família, aquele questionamento, meu Deus, será que tá certo, eu tô aqui? Aí eu já tinha uma depressão, aí já tinha, tipo assim, investido um bom tempo do meu anos de college, então eu já estava ali eu já tinha que mudar para a universidade para fazer o bacharelado, né? Então, tipo assim, isso que se questionava muito. E eu era uma menina aqui de 21 anos, né? Então, saiu de uma família gaúcha, uma família com pai, irmão, tios. Qual cidade? Nós somos de Gravataí, como assim, uns 20 minutos de Porto Alegre. Então, aí, tipo assim, bate a saudade, né? Apesar que meus pais sempre vieram, tinha sempre família muito perto, sempre. Amenizava. E aí, com isso também, eu juntei dinheiro, comprei meu carro. A primeira vez que eu comprei meu carro eu tinha um Coach, era um Coach, um carro pequenininho. Meu pai me ajudou, comprei o Nissan Sentra. E era tudo assim, eu saía de casa às 8 horas da manhã, eu limpava a casa até 2 horas, aí 2 horas eu saía rapidinho, tomava um banho e ia para a escola, porque a escola é em Coral Gables, então de Miami a Coral Gables eram uns 40 minutos. Aí tu tinha que ir lá, escola das 3 às 11 horas da noite, todos os dias. Eram, tipo assim, naquela época era 25 horas de carga horária, e a mesma coisa, não podia faltar, tipo assim, você tinha que cumprir. Eu cumpri isso aí 2 anos antes de ir para a faculdade mesmo. Mas e é bom a gente lembrar, estão nos assistindo, que na realidade você tinha um sonho, Eu tinha um sonho. principalmente de se tornar médica. E outra coisa, eu nunca, tipo assim, eu falei, tipo assim, eu vim com uma família que fala assim, tu não vai parar de estudar. E aqui nos Estados Unidos, tipo assim, tem muita, tipo assim, eles abrem as portas para você estudar. Mesmo você estudante estrangeiro, tu consegue muita bolsa, tu consegue muito auxílio do governo também. Então é bem, bem diferente do Brasil. E outra coisa, no Brasil também tem muito fato, tipo assim, de bullying, essas coisas assim. Na faculdade aqui você é muito bem-vinda, muito bem-vinda. Tanto é que, tipo assim, mesmo se falar o inglês uma palavra errada, eles não usam aquilo contra ti, eles te explicam, eles te ajudam, entendeu? Ao contrário de que às vezes no Brasil tu tá num bolinho, num grupinho, e tu ridicularizada, entende? Tá. Olha, antes da gente ir para esses objetivos que você tinha, eu anotei algo que eu achei super interessante, porque você trabalhou em tudo. E é por isso que quando eu iniciei a entrevista com você, eu estava dizendo que queria conhecer a Cíntia antes da doutora, porque todo mundo só vê o resultado do nosso trabalho, principalmente quando você coloca o seu nome doutora, né? As pessoas acham que isso caiu do céu, né? Não é cair do céu, não. E você diz o tempo todo que trabalhou em tudo. Aí tinha alguns trabalhos que eu anotei que eu achei super interessante. Por exemplo, pet babysitter, né? Outro, você trabalhou em construção. Que tipo de trabalho você fez na construção? É algo incomum, né? Foi pintura, realmente foi pintura mesmo que a gente fez. Às vezes, tipo assim, pós-obra limpar também, mas a maioria é o que precisava. Ou carregar alguma coisa para lá, carregar alguma coisa para cá, ou ir no Home Depot comprar para a gente fazia. Mas eu lembro que era pintura, eu pintei lá com o rolo lá. Isso é muito legal, porque você mexe num ponto que, se você não tiver muita força interior, não tiver realmente muito focada no que você quer, você fica pelo caminho. Não, você foca, você falou a palavra certa, você tem que focar, porque muita gente que eu vejo aqui nos imigrantes, a maioria, tipo assim, vem para cá e continua vivendo como brasileiro. Às vezes, não que, tipo assim, eu acho assim, vem para cá, eu, particularmente, eu acho que você tem que se adaptar à vida americana, sabe? E ela vive o dia a dia, tipo assim, vive uma vida mal, sendo que ela não precisava, e manda todo o dinheiro para o Brasil. Né? Então, tipo assim, eu acho que, tipo assim, tem que ter um limite. Você também não pode viver tão mal aqui assim só para mandar para o Brasil, sabe? Eu acho que tem que equilibrar e ver qual é o teu.
realmente o foco é voltar para o Brasil, sabe? Mas aí pensar, ok, como é que será a minha vida no Brasil? Porque por mesmo que tu mandar o dinheiro para o Brasil, tem crime, tipo assim, a tua casa não vai ser a mesma coisa, o teu carro não vai ser a mesma coisa. O que vai ter lá é o teu calor humano, que aqui a gente falta um pouco. Mas eu acho que o fato de você não, em hora alguma, ter aberto a mão do foco que você tinha, isso fez com que você enfrentasse todo esse tipo de trabalho. Tipo assim, é um desafio, né? Todo dia tem desafio, sabe? E eu acho assim, se você tem um sonho, como eu falo para todas as pessoas, não, as pessoas que vêm para cá, tenta não ficar ilegal. Pega um estudante, isso é a primeira coisa. Nunca minta nesse país, nunca. Por mais que você fale, pergunte assim, olha, esse papel aqui é branco, bege, mas você tem certeza que é branco, você fala que é branco. Porque a mentira vai ter um preço. E americano não gosta de mentira. Então, você mentir para o americano, acabou. Então, é muito melhor você falar aquilo lá e você, vou supor, você tentar se explicar do que você falar uma mentira, porque aí não tem perdão mesmo. Eu concordo com você e espero que isso que sempre fez parte da cultura americana, você tocou num ponto que eu sempre admirei, exatamente essa questão, que todos, quando você chega, te dizem exatamente isso. Não tenta. Eu só temo que esses momentos sombrios que a gente anda vivendo, esses valores se percam. Então eu torço para que esses valores realmente não pode. Tipo assim, a gente tem que deixar. Não adianta querer ser o brasileiro se é tipo assim, que faz alguma coisa brasileirice, como a gente chama lá, não adianta querer fazer aqui. A pessoa tem que ter um objetivo, falar, não, o correto é o correto e o errado é o errado. Acho que em todo lugar, né? Eu acho que o correto prevalece. A mentira sempre gera desconfiança, né? As pessoas passam mais em você. Sim. Mas nessa caminhada e nesse momento que você se questionou, né, quando veio a depressão, você disse algo que realmente é um grande problema nosso por aqui, porque a gente tem uma maneira de levar a vida muito amigável. Né? O brasileiro gosta de estar com as pessoas, e quando você foca no trabalho como você focou e no estudo, o seu tempo para lazer deve ter sido, durante um bom tempo, um tempo curto. Né? Praticamente uns 15 anos foi estudos, né? 10 anos foi estudo e trabalho. Então, realmente, você se desconecta um pouquinho do que você é, em termos, e não dos teus valores, né, em princípios, mas do que de você ficar naquela assim, não, eu tenho que estudar, amanhã eu tenho prova, amanhã eu tenho um trabalho, eu tenho que tirar melhor nota, eu tenho que fazer isso porque isso gera isso, entendeu? Então, tipo assim, nos Estados Unidos é muita competição, sabe? Eu via muito isso nas minhas faculdades, sabe? Eu, tipo assim, sempre tive a ideia, não, se eu tirar um 80 ou 75, eu passei, tá bom. Americano não é assim. Americano é 100. Então, isso você enfrenta muito aqui, é competir. E tipo assim, eu vejo hoje até com meus filhos. Eles estão no environment, né, no meio ambiente que é competição. Você tem que ser o melhor da turma, você tem que jogar o melhor futebol, você tem que fazer muita pressão. Aliás, esse entendimento seu, ele é importantíssimo, porque a partir do momento que você tenta ser o melhor e atinge os seus objetivos, cai por terra qualquer tipo de preconceito pelo fato de você ser o que for. Quer dizer, respeitam aquilo que você faz e faz bem. Né? Ser o melhor é uma coisa, mas você não pode também perder sua índole e querer passar por cima dos outros, né? Então, eu ensino para meus filhos, não, vocês estão estudando, vocês têm que tentar ser sempre o melhor. Mas, se caso vocês não A, ou tirar um B, ou mesmo tirar um C, não é por isso que vocês vão ser menos meus filhos. Não é por isso que vocês vão ter menos valores, entendeu? Então, é tipo assim, é pesar e saber que isso aí é uma obrigação e um dever, mas não quer dizer que tem que ser. Eu tenho um bom exemplo em casa em relação a isso.
de uma filha que cursava uma universidade, e naquele momento que ela entrou na universidade, eu tinha uma condição financeira realmente excelente, era um valor alto que eu pagava da universidade dela, mas mais na frente, quando veio aquela crise, e hoje eu tive problemas nos meus negócios e já não estava conseguindo pagar a universidade dela. Caiu o mercado. E aí o que aconteceu? A universidade disse para ela, quando percebeu e ela comentou que não estava conseguindo mais manter a universidade disse, não, nós vamos bancar parte do valor da sua universidade. Mas isso aqui nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos, em Massachusetts. E isso foi principalmente por causa do GPA dela, que era altíssimo, e eles disseram não, a boa parte deram como se fosse uma bolsa para ela, e eu consegui, a Neuzinha, finalizar os estudos dela, e hoje ela tem uma situação maravilhosa, trabalha em uma empresa de tecnologia de ponta aqui, a todo isso. Mas você teve uma etapa que você superou essa parte do inglês, já falava inglês normalmente, regularmente, tinha passado por vários tipos de trabalho, quando você teve uma possibilidade de... Tal foi isso? Foi quando você conseguiu direcionar a sua vida para a área que você queria, que era a área médica? Foi, eu comecei a trabalhar no hospital como assistente de enfermagem, né? E aí ali eu comecei primeiro na parte de transportação. Eu pegava, chamava, fazia todo o triagem na emergência, falava assim, agora leva para cama tal. Aí eu levava. Aí eu comecei a me envolver com o pessoal da emergência e tal. Aí ali eu consegui me filtrar dentro. Aí quando me filtrei na emergência, aí já foi, aí a adrenalina foi lá em cima, né? E daí eu podia tirar sangue, eu podia fazer eletrocardiovascular, eu podia colocar. E, tipo assim, e aqui já começou aquele ambiente de vida e morte, vida e morte. E era, não que eu goste disso, mas era o que eu queria. Eu queria aquela adrenalina, sabe? Eu sou muito de, tipo assim, eu sempre tenho que estar aprendendo, eu sempre tenho que estar numa coisa, um desafio. Então, aí começou. Mas você foi para uma área difícil. Você vê o drama do ser humano na hora que ele está no momento que ele às vezes está mais para lá do que para cá. Você, por exemplo, trabalhou na UTI, né? Como você lidou, Cíntia, com seus sentimentos nesse momento? Pessoas desesperadas, principalmente familiares que viam os seus filhos, os parentes, nessa situação, e batia muito desespero, né? Bate desespero, a gente se comove muito com as famílias, né? Se comove, a gente tem que ser bem forte, né? Porque a maioria das vezes ali, realmente eles estão entre a vida e a morte, né? Tu tem que chegar na hora da família, olha, infelizmente ele já não está, os órgãos já estão falhando, entendeu? A gente está chegando ao ponto que a gente vai ter que fazer uma decisão, se caso ele parar de respirar, se caso parar o coração parar, o que vocês querem, qual eram os desejos deles, entendeu? Então isso é uma coisa muito difícil. E às vezes também tem esse paciente que está totalmente sedado, está praticamente já para passar para o outro lado, e tem também aquele que é o agressivo, né? Muitas vezes a gente tem, porque ele vai agredir a gente, muitas vezes eu fui pegada pelos braços, entendeu? Xingo a gente, e a gente... Familiar que não aceitava a resposta que você estava dando, que não era o que ele queria ouvir. Não, tanto familiar quanto paciente. Tem pacientes agressivos. Às vezes tinha paciente que chegava lá, paciente drogado, que a gente tinha que fazer o detox. Que alcoólatra, coisa assim, que a gente também tinha que passar por essa época, entendeu? Então, são pacientes muito violentos, psiquiátrico também. E aí acabam realmente tentando ser agressivo com a gente, né? Cíntia, esse momento foi um momento assim que certeza que estava fazendo o que você queria, porque você foi confrontada, né? Você viu um outro lado que não é nada romântico. Não, eu sempre gostei. E aí depois que eu passei, porque eu trabalhei para no hospital fixo nessa parte de UTI 6 anos, fora os
fora os outros anos que eu trabalhei nos outros setores. Depois que eu trabalhei desses 6 anos, eu fui contratada para trabalhar nos Estados Unidos inteiro. Aí eu fui para primeiro lugar que foi para Pensilvânia. Aí você chega lá, eles te dão um dia de treinamento, eles te mostram, ó, aqui a UTI tem 10 camas, responsável por isso, por isso e por aquilo. Eles te dão um treinamento de 8 horas. No outro dia você já chega, você já tem que fazer tudo sozinha, né? Aí foi legal, né? Foi um desafio, porque a gente chega, tipo assim, tu não tem momento de dizer eu não sei. Você chega lá, você já tem que saber, porque se acaba. E aí foi passando, aí os contratos você fica mais ou menos entre 12 a 14 semanas em cada hospital. Aí às vezes eles pedem para você renovar o E contrato. nessa época ainda era UTI? UTI também. UTI também? Aí eu fui para outra, depois eu fui para Nevada, trabalhei no Reno. E era legal, porque lugar novo, tipo assim, era uma aventura também, mesmo trabalhando naqueles, tipo assim, geralmente era 4 turnos, das 7 às 7, né? Quando eu fui para Nevada foi muito engraçado, porque eu cheguei lá, de repente eu estava no andar, olhando paciente por paciente, e aí de repente eu comecei aquela falta de ar. Eu falei, nossa, eu tô passando mal. Ela falou, não, é altitude. É altitude, então eu não sabia, estava acostumada com a Flórida, né? Aí foi assim, depois fui para Califórnia, fui para vários lugares, voltei para Flórida, então foi muito, muito, muito legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente ouve muito, principalmente os brasileiros, quando se referem a médicos americanos, popularem os médicos como muito frios, né? Como se eles não tivessem sensibilidade alguma com a vida humana. Mas como você encarou tudo isso e trouxe para a sua vida de forma positiva? O que todo esse sofrimento que você viu de outras pessoas, acompanhou de perto, faço ideia, você deve ter situações aí terríveis, incorporou de bom em relação a tudo que você viu? Eu acho assim, primeiro um pouco me faz diferente de outros, talvez outros médicos. Eu tenho colegas aqui, eu acho que aqui tem ótimos médicos também. O fato é que, tipo assim, eu não trato o paciente como um número, eu trato o paciente como uma pessoa, como um paciente. Então, a maioria que me conhece, a maioria tem meu telefone particular. Quase todo mundo, domingo, eu estava sentada e um paciente meu que tinha visto durante a semana me ligou. Eu falei, como é que consegui meu telefone particular? Aí ele falou, doutora, eu estou muito mal. E realmente estava com, eles falaram cobreiro, né, que é o vírus dos shingles. E aí eu atendi ele estava todo cheio de bolinha de água, que nem uma queimadura. Aí eu fiquei muito, sabe, na hora eu mediquei ele, não reclamei, eu falei, era um domingo, não reclamei, sabe? Então eu acho que isso faz a diferença. E a outra coisa que faz a diferença é tu gostar do que você faz. E outra coisa, eu não atendo por seguro. Então eu, particular, meus preços não são tão altos porque eu posso ter isso aqui com o meu paciente. Entendeu? Se eu tivesse seguro, eu ia tratar o número, e meus pacientes brasileiros não iam gostar. Aí é tipo assim, entra fulano, 5 minutos, sai, entra o próximo. E lá na clínica a gente trata de tudo. A gente faz eletrocardiograma, a gente tira exame de sangue, a gente trata de pele, a gente trata ginecologia, a gente trata crianças, a gente faz tudo um pouquinho mais a parte de estética, né? E outra coisa que eu acho que me fez um pouquinho diferente, tipo assim, o meu background é de enfermagem, né? Eu fiz enfermagem, então foram 12 anos ali com os olhos e ouvidos dos doutores. Então, muitas vezes chegou meu paciente, o paciente estava com vamos supor, estava com um problema de coagulação, tinha que entrar na heparina. Aí, quando eu ia olhar lá as receitas médicas, o paciente estava com aspirina, estava com warfarina, estava com um monte de remédio. Aí, o doutor não viu esse medicamento todo para descontinuar. Eu digo assim, se eu não tivesse visto aquilo ali, eu podia dar todo esse remédio para o paciente sangrar. Então, muitas vezes, eu fui os ouvidos, os olhos dos doutores, entendeu? Isso não me fez mais Cíntia ou menos Cíntia. Isso me fez, tipo assim, ter mais e hoje ter segurança de tratar meus pacientes. Sabe? Que muitas vezes eu falei com o doutor, o senhor esqueceu de tirar aquilo do protocolo. Aí, tá, obrigada, tira aí, entendeu? E quando eu trabalho na UTI... Quando você, desculpa ter te cortado, é interessante quando você fala exatamente
a enfermagem, porque a gente percebe isso nos hospitais com respeito Muito, a da gente tem muito enfermeira. respeito. E talvez por essa visão que se tem da enfermagem aqui nos Estados Unidos, ela é mais, né, A gente é ela mais é mais carinhoso. atenciosa nesses detalhes, que às vezes o doutor, como você disse, em função de muitos pacientes, não tem o tempo de ouvir, às vezes, uma pequena história, né? Não tenho tempo e eles, realmente, tu sai da faculdade, tu é um novice, tu não sabe nada. Tipo assim, tu tá ali que você realmente aprende depois que você se forma. Até hoje, tem coisas às vezes que eu vejo que, tipo assim, são novas para mim, mas que acontecem. Então, tu aprende no teu dia a dia, sabe? Mas muitas vezes eu fui aos olhos e ouvidos do doutor. E aí eles chegaram para mim e me agradeceram. E hoje eu uso isso como para meu benefício. E aí, e outra coisa, eu acho que também a pessoa tem que ter humildade. Você nunca pode assumir que você sabe tudo. Na medicina, você está sempre aprendendo, tá? Eu tô indo agora em outubro, eu vou para Dubai, para uma conferência de estética e de medicina. Então, estou sempre viajando, porque tá sempre tu aprende uma coisa nova, sempre. Que legal, que legal. Gente, eu estou conversando com a doutora Cíntia Ciriaco, contando a sua história de vida, os seus sonhos, a realização desses sonhos. E o interessante nessa história foi se moldando, né? É algo muito legal de colocar, ver a sua história quando você chegou, a luta para chegar a ter uma possibilidade de trabalhar na área médica, né? Entrou no hospital, trabalhou na extremamente difíceis, né? Que Sim, muita foi. gente com certeza não gostaria de, de estar. E quando você fala que isso melhorou a maneira de você enxergar o que você queria, Aham. né? Em ter o seu negócio, quer dizer, nesse momento, você poderia ter se acomodado no meio do caminho, É, né? Feito a enfermagem, trabalhar num bum hospital, é numa o que eu boa falo, clínica, entendeu? Eu tenho a minha clínica hoje, eu tenho uma clínica porque eu gosto. Graças a Deus eu tenho um marido, eu tenho um marido que pode, americano, seu. americano, que eu posso ficar em casa, não preciso trabalhar. Então, a minha clínica, lógico que eu tenho um sustento bom, tenho um income bom, mas a minha clínica eu faço aquilo porque eu gosto. Porque hoje eu digo assim para todo mundo, se eu quiser fechar aquela clínica e eu trabalhar em qualquer hospital, eu posso trabalhar, entendeu? Mas eu vou que unir todos os eu abro, eu faço com amor, entendeu? Um dos melhores lugares que eu tô, depois da minha casa, é a minha clínica, sabe? E eu, tipo assim, eu gosto, o paciente chega para mim, me abraça, eu tô, às vezes, no supermercado, oi, doutora Cíntia, eu gosto disso, eu gosto dessa interação com o paciente. E isso não me faz menos, nem me faz mais. Já pessoas falaram, ela é uma enfermeira. Não é assim, aqui a nurse practitioner é muito mais que uma enfermeira. E aqui a gente tem o É respeito, uma, é uma é clínica clínica geral. A geral. gente tem o respeito de ser uma clínica geral e ter o doutorado também, entendeu? Mas isso não me faz mais ou menos de ninguém, entendeu? Olha, cuidar do paciente, esse é o meu coração. Aliás, é interessante porque com essa possibilidade que você teve de enfrentar tudo, eu acho que foi formatando na sua cabeça para onde Sim, você ia, né? E o detalhe da sua clínica, e acho que mais do que nunca você tem um negócio hoje extremamente atual, sim, né? Porque você hoje atende as pessoas online, não é isso? sim. O online surgiu na pandemia, né? Eu já tinha minha clínica, só que eu não tinha uma clínica como é hoje, né? Eu alugava uma sala de um doutor, né? Inclusive era um doutor que eu fiz a minha parte de obstetria, que eu fiz a minha residência de obstetria com ele, e ele alugou uma das salas e eu atendi meus pacientes lá. Aí aconteceu a pandemia. Aí eu estava trabalhando, na época, eu estava trabalhando com outro doutor também. Eu tinha a minha clínica e também. E aí eu estava fazendo trabalho sobre, meu trabalho de tese era sobre a telemedicina, né? Eu estava Isso em 2019, 20. 2020. Eu estava fazendo o processamento de dados, né, resgatando dados, tipo assim, da satisfação da consulta virtual
Aí o que aconteceu? A gente teve a pandemia, várias clínicas fecharam, né? As minhas colegas todas perderam o trabalho de tese dela, né? E eu continuei. Aí eu trabalhei de voluntária para uma clínica, né? Eu comecei a fazer, eu fui para a linha de frente, comecei, não no hospital, mas comecei, né? Aí a gente colocava os equipamentos, tudo, e ia testar as pessoas. Aliás, você tinha um protocolo pessoal seu em relação a essa questão da... Exatamente. Aí eu comecei a atender, comecei a fazer os testes, peguei o Covid na época, que era ainda como assim, na verdade, né? Tu não sabia o que ia acontecer contigo. Eu peguei o Covid em junho. Aí, em junho, como eu alugava a sala, o doutor era obstetria, ele falou, não, Cintia, eu não quero você mais aqui. Eu falei, tudo bem, doutor, não tem problema. Aí foi de hora para outra, aí eu fechei. Fechou porque ele ficou com medo, porque como os pacientes dele eram, né, de gravidez e tal, ele ficou com medo de eu trazer algum germe ali e passar alguma coisa. Aí continuou, aí eu peguei o Covid, aí eu desenvolvi o meu próprio protocolo, né? Já tinha o protocolo da ivermectina e alguns remédios, aí eu junto desse protocolo eu coloquei várias neutras, né? E eu atendi mais ou menos mais de 2.000 pacientes. Eu perdi um paciente, foi muito engraçado, esse paciente veio a mim, nesse momento eu ainda estava na sala dele, né, alugando essa sala. Ela veio fazer botox. Aí ficando de frente a ela, falou assim, tipo, põe um pouquinho no meu nariz, eu nunca tinha colocado no nariz ainda. Não, coloca. Pois ela saiu dali com a colega me ligou assim, tia fulana tá mal, foi pro hospital, eu falei, mas o que aconteceu? Ela tá com Covid, então a gente te falou, isso para você cuidar. Um dia depois ela faleceu. Aí ela foi um dos pacientes, eu acho que eu tive. Mas comecei a vir para Jacksonville também, né? Eu comecei a vir atender. Aí eu atendia num salão aqui, aí atendia, tipo assim, a parte também de clínica e a parte de estética. E aí eu comecei a ver a necessidade do pessoal de Jacksonville, o pessoal cada vez querer mais. Aí foi quando eu falei para o marido, não, vamos vender o que a gente tem lá, no caso a gente não vendeu, a gente alugou a nossa casa e vamos vir para Jacksonville. E aí tudo fluiu. Aí nós alugamos uma casa, nós na época compramos também um terreno que a gente tinha intenção de construir. Aí eu achei a minha clínica, aluguei a clínica. Aí eu vi 2 pacientes. Só que eu tive muito apoio do meu marido, porque, tipo assim, como eu te falei, não, aquilo ali não era para mim. Tipo assim, se eu pagasse as contas, estava ótimo, entendeu? E aí meu marido estava sempre ali do meu lado, e graças a Deus deu certo. Para construir o negócio, deu certo, graças a Deus. Falar um pouquinho do seu negócio. Na realidade, quem é o seu público hoje? O público é praticamente 60% brasileiro e, vamos supor, 20%, 80%, 20%, 30% latino. Então, a gente atende toda. Né? A parte de estética está crescendo muito na parte americana, mas a parte mesmo de doença mesmo é o latino e o brasileiro. Por que surgiu o nome Health for All? Health for All saiu porque é saúde para todos. Então, tipo assim, a minha visão missão é que todo mundo tem direito à saúde, independente do seu status financeiro, entendeu? Então, porque a pessoa, tipo assim, não, Deus vai fazer um exame de sangue é impossível, ver um doutor é impossível, e eu faço isso possível, entendeu? Isso eu falei, não é porque muitas vezes, tipo assim, chega um paciente lá que não pode pagar. Eu já fiz coisas, muitas vezes não pode, eu ajudo, sabe? Mas, então, aí que surgiu a ideia Saúde para Todos, Health for All. Aliás, o nome é maravilhoso e você, na realidade, você atinge o brasileiro de uma forma fantástica. A tendência do brasileiro é ficar aqui, trabalhar, né? E deixar a saúde sempre em segundo plano. Aliás, eu sou um exemplo disso. Eu descobri uma diabetes há alguns anos atrás. A sorte minha foi diabetes, porque eu passei a me cuidar, mas 6 meses depois eu infartei. Motivo: negligência com a minha saúde. Isso, né? É um simples exame de sangue, né? Muita gente lá, tipo assim, vai lá, eu faço um exame de sangue, aí tu vê, tipo assim, às vezes é fumante, eu peço um raio-x, aí quando tu vê, já tá com algum problema.
Mas diabetes, colesterol, hipertensão, deficiência de vitamina, praticamente todo mundo tem. Todo mundo aqui nesse país praticamente é pré-diabético, é hipertenso, é colesterol alto e deficiência de vitamina D. Isso aí não simples exame de sangue. E, tipo assim, a maioria dessas doenças é devido ao nosso sedentarismo e à nossa alimentação, entendeu? E o fato de que o brasileiro, o latino também, vem para cá e só quer trabalhar, trabalhar, trabalhar. E não pode, sabe? Não pode. Aliás, ele ganha dinheiro, pois E perde com a depois, outra saúde coisa, ele debilitada. pode ser exatamente, aí fica doente. E outra coisa, a clínica lá é uma coisa, eu sei que se o senhor está lá, eu tenho que resolver esse problema. Não. Eu sei que a sua educação não precisa de chamar assim. Eu tenho que resolver esse problema, porque eu já sei que aquela pessoa já está perdendo de trabalho. Então ele não pode, amanhã ele já tem que levantar e tá bem. Então agora com esse tempo de alergia, que era o mês passado, então tipo assim, eu tava dando injeção de alergia em todo mundo, entendeu? Porque as pessoas não estavam aguentando. As mães, às vezes estão lá com os filhos, estão os filhos lá 3, 4 dias, cheio de catarro, febre. Tipo assim, não dão um antibiótico, sabe? Nossa, ela sai de lá, tipo, se agradecida. Não é que eu dou antibiótico para todo mundo. Mas se a criança está irritada, a criança não está comendo, faz 2, 3 dias com febre, alguma coisa não está certo. Criança irritada, criança que não quer comer, criança chorona, não está brincando. Tem que medicar. Cíntia, e como é que funciona a telemedicina? Porque você realmente traz algo que eu acho que é o que todo brasileiro necessita, não importa aonde ele está. Quer dizer, essa facilidade de né, via online, fazer uma... A telemedicina bombou, né? Foi inclusive o meu trabalho que eu fiz no meu doutorado, bombou mesmo em 2020. Foi que a gente começou a ter as plataformas, as pessoas começaram a entender o que era a telemedicina, que na época tinha muita resistência. Eu vi um doutor por telefone, eu vi um doutor... Mas não, hoje em dia eu faço tudo. Eu peço exames, as pessoas ligam para mim e dizem, eu quero um check-up. Aí eu tenho meus laboratórios credenciais, eu falo, ok, fulano, eu vou te passar todos os exames, vou te passar os exames de imagem, os exames que você precisa fazer de sangue, manda a requisição, aí daqui 1 semana, 2 semanas ele tem pronto, ele revisa tudo por ali, e eu já passo o medicamento. Então é uma coisa que facilitou muito. E como que você faz, por exemplo, um paciente em Massachusetts, por exemplo, você pode atender? Não, aqui a lei da Flórida, a lei dos Estados Unidos é muito restrita. Você cada estado que você está. Então, para mim atender um paciente de Massachusetts, eu tenho que aplicar para minha licença lá. Inclusive, qualquer um, doutor, nutricionista, qualquer pessoa que for atender tem que ter licença daquele estado. Você pode fazer isso em qualquer... Eu posso aplicar. Se o estado, como aqui no estado, a gente é autônoma. Eu não preciso de um médico, eu não preciso de ninguém me supervisionar na minha clínica, ter um supervisor, né? Eu posso atender tudo. Se a lei de Massachusetts é autônoma também, eu posso aplicar lá e ter minha licença lá. Uma Flórida e mais 29 estados, eles a nurse practitioner, né? O doctor nurse practitioner atuar independente, autônoma. Entendeu? Se aqueles estados for autônomos, você pode também, desde que você tire a licença lá. Interessante. Mas desculpa, a telemedicina é uma coisa sensacional. Hoje, tipo assim, hoje você atende uma infecção urinária, respiratória, o cobreiro, como eu te falei, os shingles, né? Uma doença de pele. Então, tem muitas coisas que você pode resolver, né? Uma depressão, ansiedade, muitas coisas que você pode dar continuidade. Às vezes a pessoa, olha, acontece muito comigo, eu vi o psiquiatra no Brasil, o psiquiatra quer que eu tome isso, aquilo. Aí passa por mim, eu vi psiquiatra, né, ver se eu concordo e passa as medicações. Então facilita muito, muito. É barato, você é conveniente, você pode fazer da sua casa. Hoje o nosso telefone é fantástico, entendeu? Você tem a câmera, você tem o áudio, tem tudo ali para você, né? Então facilitou muito. Cíntia, vamos aproveitar, dá o seu telefone para as pessoas que estão nos assistindo e que provavelmente vão ligar para você, porque problemas de saúde todos nós temos, né? E às vezes é engraçado, você esses dias teve
nossa aqui, e ela chegou passando mal. Aham. E conseguiu descobrir o que ela estava sentindo, ela começou a sentir uma fraqueza e tal, e aí nós buscamos uma amiga farmacêutica, mas com a formação Ah, em enfermagem, e aí ela contou o que estava acontecendo, os remédios que ela tinha tomado e tinha dado efeitos colateral. colaterais. Aham. E ela tinha Uma parado bradicardia, uma coisa porque assim. ela não tinha conseguido encontrar a médica dela, e aí ela parou de tomar. Essa enfermeira disse: olha, o que você está sentindo são Do efeitos remédio. Aham. colaterais. E aí tem uma coisa interessante, que só dessa enfermeira dizer a ela que era que o causador daquela que ela estava sentindo tinha a ver com o remédio, ela melhorou rápido, quer dizer, psicológico dela, né? Porque Reagiu já. reagiu porque ela ficava achando que poderia estar acontecendo algo Sim, já estava achando em outra coisa. dramático, né? Bom, você com a tem tido reconhecimento da comunidade brasileira e agora você está recebendo uma homenagem em Orlando, num evento Sim, amanhã. sensacional. E eu queria que você falasse um pouco desse evento, do livro que está sendo lançado. O livro é a edição 2, né? Esse livro já foi feito o número 1 dele, então eu fui convidada para fazer o número 2, né? Eu escrevi um capítulo do livro, então tem histórias de... Ele vai ser distribuído na Qual o nome Europa, do livro? negócios sobre saltos. Ele vai ser distribuído na Europa, na América Latina e aqui no, em 3 idiomas. Então são 50 mulheres, né, nós, e cada uma fala da história delas. Então são mulheres empreendedoras, e que a mensagem é que a gente deixa uma mensagem para empoderar outras mulheres, para ajudar, para contar a nossa história, seja lida e seja vivida também por elas. E se a gente conseguiu, elas ou eles, casa focado na mulher, vocês também conseguem. Então amanhã a gente vai ter uma homenagem, vai ser um coquetel, e a gente vai ter a abertura desse livro. Muito legal. E vocês são nossos convidados Olha, amanhã. sim, estaremos lá. Eu fico muito feliz com essa história que você Aham. está nos contando, porque é, é, é uma vida, né? É uma vida. Você não chegou aonde você chegou, não caiu do céu. É. Você- Não, tipo assim, foram 10 a 12 anos de estudo. Então, ninguém das pessoas olha a minha vida hoje, é muito fácil ela ser doutora, ela tem uma clínica, ela tem um marido, mas foram muitas noites de sono, noites sem dormir, foram muitas depressão e ansiedade, foram dificuldades financeiras, dívida imensa que eu tenho, que eu estou pagando a universidade. Então, tipo assim, eu também lido com doença em casa, meu esposo. Então, tem os meus filhos, eu tenho 3 filhos, um casal de gêmeos, né? E mais um outro. Vão fazer 14 anos, a menina é menino, e um menino de 11 anos. Então, tem várias coisas. Então, a minha vida não é tipo assim, como é que é? Um mar de rosas. A gente tem ups and downs, entendeu? Mas eu acho assim que desafio todo mundo vai ter. E o importante é nunca desistir, entendeu? E ver aquilo ali. Hoje, se tem uma pedra no meu caminho, eu vou pular essa pedra ou vou dar o step para cima, mas nunca o step, nunca o passo para trás. Sempre pensar, eu vou dar o passo para cima. Do mesmo jeito que eu cheguei aqui, não falava inglês, do mesmo jeito que eu cheguei aqui, que eu tive que também aplicar para visto, isso, muita gente está vivendo. E vivem, que tem que ser feito, tem que ser feito. E esse negócio, todo mundo está com medo, sabe? Migração, coisa assim. Vivem o presente, sabe? Eu acho assim, acreditem em Deus. A gente está aqui por um propósito. E se você está aqui, você não vai ficar aqui, entendeu? Olha, dificuldades do imigrante, ela sempre Sempre vai existiram, ter, sempre né? vai ter. Agora, a E gente fazer as coisas certas. e a gente vai se tornando, eu não tenho uma expressão melhor nesse momento, mas a gente vai se tornando mais cascudo, né? A gente Mais
principalmente a lutar. E acho que você acrescentou algo que é muito legal. Você sonhou alto. Aliás, o custo de sonhar pequeno e grande é o mesmo. É o Então, mesmo, não sou grande. então sonhar grande, né? E é muito legal essa entrevista no programa Tudo Azul USA de sexta-feira. Sexta-feira é dia 29. Nós vamos ter a entrevista. É quinta. Não, Amanhã é quinta. isso. Amanhã 29. Sexta 30. 30, isso. E nós vamos trazer essa entrevista, porque eu acho que essa história sua, e o que me chamou muita atenção, principalmente essas dificuldades, as áreas que você trabalhou, né? Emergência, trabalhar numa UTI, e você não ter perdido essa sensibilidade sua, né? E principalmente algo que você fez um comentário no início da entrevista falando do jeito brasileiro. Quer dizer, você não perdeu nem a gaúcha, né? E esse jeito brasileiro de gostar do que você faz, mas gostar das pessoas também, que está atentas a ela. E isso é muito legal. Eu acho assim, na minha profissão, que faz muita diferença tu escutar. O paciente é a chave da porta, entendeu? O paciente vai te dizer exatamente como ele está sentindo. E às vezes a gente, tipo assim, às vezes eu sou um pouco assim, inquieta. Tu vai lá, Ele te entrega a solução. Ele entrega a solução, mas tu quer responder na hora. Não, tu tem que botar um freio de escutar, porque o que você está sentindo, cada paciente é individual. O que você sente não é a mesma coisa que eu sinto. E escutar aquele paciente, entendeu? Para tomar as dores dele e tentar ajudar. Mas o que eu acho sensacional nisso é exatamente o que vem atrás da sua história. Se você não tivesse passado por todos esses, por essas dificuldades, e trabalhar em áreas que, com certeza, principalmente na área de enfermagem, trabalhar na UTI, normalmente a gente vê nos hospitais, falta gente para trabalhar nessas áreas, né? Então você pagou um determinado preço, mas você viu vários casos acontecendo, de repente, o mesmo caso com várias pessoas. Eu imagino que muitas pessoas que te procuram hoje a trazer para você os sintomas que ela está sentindo, deve te reportar em alguma coisa que você já viu nessa estrada, certeza, mesmo sem um exame ainda. Lógico que o exame vai... Não, muitas vezes a gente detecta sem exame, né? Tu vê o paciente, o que ele está falando, tu consegue ver o que realmente está acontecendo. Isso é exatamente a sua história também, o que você viu de casos, de dificuldades, está refletindo no seu trabalho. Sim. Bom, eu acho que você vai ter um merecimento muito legal com essa amanhã em Orlando. Eu queria muito te agradecer por ter vindo aqui para que eu pudesse fazer essa entrevista no Tudo Azul Móvel. Aliás, o objetivo desse veículo, do Tudo Azul Móvel, é exatamente contar essas histórias. Nossa, muito legal. Utilizar para servir de exemplo para outras pessoas. Você que está aí, de repente, desanimado com a sua vida, entristecido, não vendo saída, né, para você, a história da Cíntia com certeza vai te ajudar. É não desistir nunca, né, Cíntia? Não. E muitas vezes a gente chega lá, essa semana chegou uma moça lá, ela falou, doutora Cíntia, vem aqui para você me ajudar, eu me formei em medicina no Brasil, eu vim para cá. Aí ela falou, preciso de uma carta de referência. Eu falei, não, com certeza, você pode fazer umas horas de voluntária aqui, eu te escrevo uma carta de referência, assim, não tem problema. Então, olha, a melhor maneira que você quer, vai para o hospital e tenta pegar uns horários de voluntária. Aí ela saiu lá super agradecida. Então, eu sempre tento ajudar, entendeu? O que eu posso ajudar, às vezes elas chegam lá na clínica, não como paciente, chega lá para a gente conversar, e pode ir lá conversar que eu vou estar de portas abertas. Legal, porque além de
pacientes se tornam a amigos. gente fala assim, né? Quem é que tem é um luxo, na realidade, né? Eles têm o meu telefone e tem o telefone da clínica. Então, antes deles passarem por mim, eles já estão lá no ouvido das meninas. Olha, eu tô com isso, aquilo. A doutora passa esse remédio, me ajudar. Nunca que isso vai acontecer numa clínica americana. Nunca. Esse contato. E a gente fala, a gente tem que parar com isso. Aí eu falei, não adianta, gurias. Nosso sistema é assim. O pessoal já acostumou. Nós somos diferenciados por causa disso. É o seu diferencial. É o seu diferencial. E tipo assim, quando eu não atendo, mas sempre eu olho lá, não, deixa eu ver aqui. Legal. Cíntia, muito legal Obrigada a a você. sua história. Muito feliz de você me dar essa possibilidade de contar essa história Eu que para os agradeço. nossos ouvintes. E amanhã vamos estar lá presencialmente para ver essa homenagem linda, esse livro sendo lançado. Ele não tem versão em português, né? Não, vai ter em português e espanhol. Vai ter 3 idiomas. Ah, que legal. Não, nós estamos a receber o exemplar de vocês. Se é que eles conseguiram, né? Que eles estavam tendo algum problema, parece que prenderam na alfândega alguns, mas eu acho que a gente vai ter suficiente. Tá ótimo. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Você deixar uma mensagem para os nossos ouvintes? Pessoal, se quiser contactar a gente, o telefone e o WhatsApp da clínica lá é 305-546-8090. Devagar, fala devagar. 305-546-8090. Esse é o das meninas. E também o nosso telefone da clínica é 904-903-7961. E que eu sirva como exemplo, né, que vocês confiem, né, se precisarem de alguma coisa, estou aqui disponível para ajudar, seja como doutora Cíntia, como ou de qualquer maneira. É isso aí. Obrigado, gente. A gente volta numa próxima entrevista no Tudo Azul 9. Obrigado. Um abraço. Abraço. Obrigado, Cíntia. Daí ficou bom? Eu tive uma foto de vocês aí junto aí. E sempre você estava de lado olhando. Deixa eu só fechar.